Fala galera, beleza? Eu sou o Caio, estamos começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai fazer um vídeo falando do que pra mim é a grande estreia de outubro, talvez uma das maiores estreias do ano, é um filme que eu tava com muita expectativa, que é Adão Negro, né? Chegou aí aos cinemas na última quinta-feira. Eu vou falar um pouco desse filme aqui, né? Se ele cumpriu ou não minhas expectativas, que pra quem me conhece, acompanha aqui o canal, sabe que elas estavam muito altas. Inclusive, na última semana eu lancei um vídeo falando sobre o personagem lá nos quadrinhos, então se você não conhece muito bem da mitologia dele, eu fiz um resumo muito por cima, assim, bem resumido mesmo, tá? E contando um pouco das minhas expectativas, e agora eu vou falar o que eu achei, então esse vídeo vai ter alguns spoilers. Se você ainda não assistiu Adão Negro e acha que isso pode atrapalhar a sua experiência, não assista esse vídeo completo, tá? Você vai fazer o seguinte, você já vai se inscrever aqui para fortalecer a gente, caso você ainda não seja inscrito. Você vai seguir a gente lá no Instagram também para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo que a gente solta lá, teorias, notícias, enfim, tudo que a gente divulga lá. E depois que você assistir, você vai voltar para assistir esse vídeo aqui para ver se eu tenho ou não razão, se você concorda ou não comigo, né? Porque razão é uma coisa meio subjetiva, né? Agora, para você que ficou, já assistiu ou acha que esses spoilers aí que vai ter no vídeo não vai estragar sua experiência, vamos finalmente falar de Adão Negro. Só que sempre que eu falo de algum projeto assim, que eu esteja a par um pouco mais das coisas que aconteceram antes e também durante, eu gosto de trazer aqui pra vocês, né? Talvez seja coisas que vocês já conhecem ou talvez não, né? Esse filme foi anunciado há muito tempo atrás e naquela época lá que a DC anunciava, sei lá, 10, 15 filmes e um saía do papel, tá ligado? Tanto que eu achei que esse filme aí ia rodar de base, não ia nem acontecer, né? E aí ele foi anunciado oficialmente, foi anunciado que o The Rock estaria no projeto. E eu sou meio suspeito pra falar do The Rock, porque pra mim ele é um cara sensacional, por enquanto, né? Não sei como vai ser a vida dele, como vai se seguir, espero que ele nunca faça merda pra eu continuar idolatrando ele. Esse cara da hora que ele é, né? Então eu acompanho ele desde a época lá do wrestling, né? Das lutas livres, assistia bastante no YouTube, falava, mano, esse cara aí é grande. E aí é aquele cara bem carismático, né? Aquele cara que a gente gostaria de ter num churrasco. E ele estava muito empolgado nesse projeto. O The Rock começou a colar em reunião com o executivo, começou a dar a frente ali do projeto, dar a cara dele, falar, cara, esse projeto eu tô dentro, sou eu sou o Adão Negro. E isso eu acho muito louvável, quando a galera acredita no negócio, faz o negócio por amor. E, mano, dadas as proporções é o que eu faço aqui com o canal, tá ligado? Então, eu acho muito legal isso. Tem outros atores que também fazem isso, né? Mas é muito difícil a gente ver tão efetivo assim como The Rock foi em Adão Negro e como ele lutou para esse filme sair do papel, para esse filme ser do jeito que foi, para esse filme acontecer. Então até por isso eu dou um desconto para algumas coisas que eu não curti no filme, vou falar daqui a pouco disso, tá? Uma outra coisa que faz também eu dar um desconto, né, porque querendo ou não muita gente faz comparativo, né, vai querer comparar o Adão Negro é assim, sei lá, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é assim, vai querer comparar a Marvel e DC, né? Isso é normal do fanboy, mas eu dou um desconto porque eu sei que a Marvel hoje, se a Marvel faz um filme médio, não tô falando que Doutor Estranho é médio, tá? Eu gostei pra caramba de Doutor Estranho, diferente de muita gente, mas vamos supor, Homem-Formiga. Homem-Formiga pra mim não é tão ruim, como dizem, é uma parada média. Só que aí que tá, a Marvel quando faz um filme médio, ela consegue linkar, se apoiar em alguma coisa que ela já tem. Então a partir dali ela tira o fã hypado. E na DC isso é um pouco mais difícil porque a gente sabe a bagunça que o Hamada deixou lá, que os antecessores dele também, né, lá dentro da Warner, lá, toda a bagunça que aconteceu quando começou o Snyderverse, quando aconteceu essas coisas. Então é muito mais difícil para um diretor ou para um roteirista conseguir se apoiar em muitos elementos já estabelecidos, né, para você usar isso como fanservice. Então agora que eu já falei um pouco do por trás do filme, né, e algumas coisas que eu acho que a gente precisa ponderar na hora que a gente vai dar alguma opinião, porque é muito fácil a gente chegar aqui e falar, ah, gostei pra caramba, bem e tal, 10, ah, não gostei, 0. É muito simples, né, eu vejo que a galera é muito 8 ou 80, ou às vezes falam, ah, você elogiou tal filme, mas criticou esse filme, por que você fez isso? E aí eu queria deixar isso muito claro, né? Porque Adão Negro eu tinha uma expectativa muito grande. Inclusive eu achava que seria o melhor filme da DC no ano e talvez um dos melhores de heróis. Spoiler, na minha opinião, não é, tá? É isso aí, pra mim The Batman ainda está ali no topo, né? É um filme que faz tempo, né? Esse ano parece que tá tendo 40 meses, mas a gente teve The Batman, que pra mim é uma obra-prima, continua sendo o melhor filme da DC, talvez o melhor de herói, eu ainda não fiz essa reflexão, mas provavelmente deve ser, né? E agora a gente vai finalmente falar de Adão Negro, o que eu gostei, o que eu não gostei, tá?
E não é pelo fato dele não ter cumprido as minhas expectativas que eu achei um filme ruim, tá? Talvez aí o problema seja um pouco mais meu. Nossa, tá dando agonia toda hora mexendo no cabelo, né? Que eu acabei de lavar, ele fica caindo, mano. Vou colocar uma touca, um boné aqui. Na verdade eu não coloquei porque eu pensei depois, falei, mano, deve ser meio ruim pro couro cabeludo você ficar com o cabelo molhado com alguma coisa abafando, né? Enfim, vamos continuar falando desse filme, né? Não é porque ele não cumpriu as minhas expectativas que ele foi um filme ruim, tá, galera? E é isso que muita gente não entendeu também lá no Doutor Estranho, por exemplo, que a galera achou que ia aparecer todo mundo. Vai aparecer Wesley Snipes de Blade, vai aparecer, sei lá, Hugh Jackman. Acharam que fica abraçando essas teorias aí que eu já falei, né? Ficar abraçando clickbait, criador de conteúdo sensacionalista e depois tá aí na merda. Mas a minha expectativa com o Adão Negro não era em relação à aparição, não era essas coisas, era mais em relação à história do personagem, tá? Então eu já vou começar falando isso, né? Que pra mim foi um ponto negativo, que eles exploraram muito pouco o fato do Adão Negro ser um anti-herói. O jeito que isso foi jogado no filme, eu achei que não casou muito bem. Porque beleza, ele mata lá os terroristas, tal, pega, joga pro alto, não dá piedade, ok, beleza. Até aí você fala, o cara não é um herói, o cara mata, tal. E ainda assim, há controvérsias, né? Lembrando aqui que a gente tá falando do arquétipo do anti-herói, tá? Então o anti-herói não mata. Então, teoricamente, o herói é aquele cara lá, tipo Batman, que vai estraçalhar, bater pra caramba, interrogar e depois levar pra cadeia. E é basicamente o que a Sociedade da Justiça faz no filme, né? Só que tem uns pontos ali que eu acho que ficou um pouco repetitivo, que é, por exemplo, o arco do Gavião Negro dentro do filme. Ele fica batendo muito nessa tecla, um herói não faz isso, um herói não faz isso. Parece que eles ficam a todo momento tentando forçar a jogar, falar, mano, o Adão Negro não é um herói. E beleza, isso já foi entendido no comecinho, mas eu acho que podia ser muito bem melhor explorado, porque teoricamente ele não chegou perto de ser um vilão, e o Adão Negro participa muito desse lado do vilão mesmo, né, de ser um cara mau. Então a própria história de origem dele eu achei que faltou um pouco disso, eu sei que foi bastante simplificada, você tem que simplificar isso pro cinema, a gente sabe disso, eu comentei isso no outro vídeo, né, não tem como você ter a profundidade dos quadrinhos, mas eu acho que dava para ter melhorado um pouco mais em relação a como aconteceu tudo lá em Kahndaq, como foi destruída. Eu acho que poderiam explorar mais o lado dele tirando. E também esse ponto no fim do filme, né, que é quando ele destrói o trono lá. Eu acho que isso, de repente, ainda pode ser explorado em outros filmes, né? Talvez não em relação à origem, mas a partir de agora, né? Ele lá em Kahndaq, como que ele vai lidar, de repente, com um cara que roubar uma bicicleta, por exemplo, tá ligado? E aí a Amanda Waller foi bem específica quando ela fala pra ele não cruzar as linhas das fronteiras, e a gente sabe que nos quadrinhos o Adão Negro também já começou muita guerra, dizimando, sei lá, cidades de países, né? Então, isso é muito interessante, de repente pode ser um ponto que eles possam melhorar pro próximo filme do Adão Negro. Mas pra mim ficou um pouco em aberto essa questão do anti-herói, ficou meio que jogado e colocado de uma maneira meio forçada ali, com aqueles diálogos ali junto com o Gavião Negro. E agora falando do Gavião Negro, né, e de toda a Sociedade da Justiça, a gente tem o Senhor Destino, tem o Gavião Negro, que são membros clássicos aí dos quadrinhos, tem também a Tornado e o Esmaga-Átomo, que são personagens bastante interessantes, mas nos filmes eles não seguem a versão clássica, eles são personagens jovens, heróis que estão começando ali. Isso eu achei bem legal, porque você consegue mesclar bem ali essa convergência que a gente tem de gerações, né? E eu achei bastante bacana como cada um dos personagens se completam, né? Então, o Senhor Destino, mano, eu achei que foi um dos melhores personagens do filme. Pra mim tá incrível a atuação do Pierce Brosnan. Mano, genial, genial ali, todo o humor ácido que ele coloca ali dentro. Isso é muito legal a gente ponderar também, né? Quando a gente fala de humor dentro do filme, que muita gente se morde aí, como por exemplo, com Thor, Amor e Trovão, é um ponto fora da curva, é horrível. Mas aí a gente, querendo ou não, a gente acaba fazendo esse comparativo. As piadas que rolam em Adão Negro são muito bem colocadas, você não tem forçação de barra. O próprio Adão Negro, que é um personagem mais sisudo, mais sério, ele tem alguns pontos de humor ali que é baseado na inocência dele não conhecer essa sociedade atual, não saber o que é um sarcasmo, por exemplo. Então tem muito dessa zoeira e não é uma zoeira forçada. Os momentos sérios, quando ele chega ali em algum momento de contar história ou mostrar algum elemento, né, que você fala, putz, isso aí é delicado de você abordar. Eles abordam de uma maneira muito legal, tipo, quebra aquele clima de zoeira. O Esmaga-Átomo, pra mim, é sensacional. Acho que a única coisa que eu não gostei muito dele é que ele ficou muito Deadpool. Eu não tô falando nem da máscara, que surgiram aí alguns memes antes, mas todos os trejeitos dele ali, com piada e tal, eu acho que
passou um pouco ali, né? Ficou muito Deadpool, mas beleza, não é a minha abordagem favorita, mas eu acho que casou muito bem com o espírito do filme. E é legal a gente falar do Esmaga-Átomo porque ele tem uma relação muito bacana com o Adão Negro nos quadrinhos, e o filme deixa isso também aberto, né? Por mais que eles no filme não tenham tido muito contato ali, no decorrer do filme ali pro final, a gente vê que eles dão um indício que isso pode mudar no futuro. E aí existem alguns pontos que me incomodaram no filme, né? Em relação à Sociedade da Justiça, também a Liga da Justiça, né? Inconsistências que talvez vão ser explicadas aí quando eles terminarem de organizar o DCEU, né? Pra explicar ponto a ponto. O primeiro ponto é por que a Sociedade da Justiça nunca foi lá em Kahndaq para acabar, né, com a Intergang. E a própria personagem pergunta isso, questiona isso, e fica em aberto, não tem uma resposta. E eu achei assim que eles poderiam facilmente contornar isso se eles falassem a Sociedade da Justiça vai atrás de meta-humanos ou de ameaças assim do estilo do Adão Negro. E aí, beleza, você resolve rapidão essa questão, talvez eles possam até usar isso aí como retcon, porque lá no filme eles falam sobre a paz global, né, sobre manter a ordem global, e aí não casa muito bem, né, porque aí você tem a Intergang lá, a mocota em Kahndaq dominando tudo e nada da Sociedade da Justiça aparecer. E aí você começa a dar razão pro povo de Kahndaq, que fala, pô, nada dos caras aparecer, lógico que eles vão abraçar o anti-herói e eu vou ficar do lado do anti-herói, se eu tivesse lá, né? E aí a gente tem que ver os desdobramentos que isso vai dar. A gente vê bastante disso na política, né? Mas não vamos entrar nesse assunto. E o outro ponto é o seguinte, que a Liga da Justiça existe. Isso aí fica estabelecido logo no comecinho, quando o moleque deixa cair alguns quadrinhos da DC, da Mulher Maravilha e tal. A Liga da Justiça existe, tem muita zoeira ali, muito easter egg com materiais da Liga da Justiça no meio do filme, como por exemplo quando o Adão Negro acorda ali de um sono, joga um raio, e quando vai olhar dá certinho na cara do Superman. Aquilo ali é genial pra mim, tá? Esse easter egg que colocaram. E a Liga da Justiça existe. Eu não acho tão interessante esse conceito da Liga da Justiça existir no mesmo momento que a Sociedade da Justiça existe. Ou talvez a Liga ainda não esteja formada, só existam os heróis lá à parte. Mas se existem os heróis à parte, a gente vê no final que a Amanda Waller circula também entre os heróis, por que ela não mandou os heróis desde o início, né? Por exemplo, o Superman para ir contra o Adão Negro. Talvez isso possa ser explicado aí no futuro do DCEU, é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Não tem como eles se apoiarem em materiais que já existem, então pode ser que seja um prequel aí de uma nova Liga da Justiça, mas com rostos bem conhecidos, como a gente já viu no filme ali na cena pós-crédito. Então eu quero ver como isso aí vai se desdobrar, e eu espero que eles expliquem, que tem um retcon aí e mostre isso. Agora vamos falar da parte boa do filme, que são muitas, né? Eu vou começar falando do visual, que pra mim todos estão incríveis. Tem uma coisa ou outra que eu mudaria, uma coisa só, assim, básica, que eu trocaria ali. Não tô falando que tá ruim, tá? Pra mim tá incrível, mas pra ficar perfeito, o que eu mudaria ali no Senhor Destino seria colocar, tipo, o olho no elmo. Acho que ficaria bacana, tem até um momento que aparece ali brilhando. Ficou bem legal essa cena. Também ficou muito legal. Os efeitos dos poderes eu achei genial, mano, porque é muito difícil você fazer poderes, né? Pelo menos eu acho, eu não mexo com efeitos visuais, mas eu acho que deve ser, né? Pra não ficar uma coisa meio tosca, tá ligado? Meio Bollywood. E ficou muito legal, mano. Ficou meio natural, ficou bastante fluido. Só teve um momento de luta, assim, que eu achei que ficou meio quadradão, assim, na minha opinião, que foi a primeira luta do Adão Negro. Parece que quando ele tá usando a super velocidade, ele tá bem devagar. Bem devagar, não, bem devagar. Idiotice, né? Quando ele usou a super velocidade, ele tava bem devagar. Não é isso. Parece que não tá fluido os movimentos ali. E outros movimentos que eu não achei também tão fluidos é quando Esmaga-Átomo tá gigante, mas eu entendo que isso aí deve ter uma dificuldade a mais. E claro, não é nada que me tira da experiência. Eu já falei aqui de efeitos, né? Que não é algo que me tira da experiência do filme. Sobretudo num filme tão alucinante como é Adão Negro, que não tem nenhum momento para respiro. E é bem legal a gente ver como casou muito bem, né? Essas cenas aí de luta com esses efeitos bem feitos. E falando em lutas, né? Falando de cenas de lutas, a gente tem a clássica, tá? A manjada. É manjada, mas eu gosto, tá? Isso aqui não é uma crítica, é um clichê total. A cena em que o personagem usa a super velocidade com uma música pica de fundo e tudo vai parando, assim, enquanto ele vai fazendo as coisas. Isso aí é clássico, tem X-Men, tem lá no Snyder Cut. E, mano, enquanto tiver super velocidade, os caras vão colocar isso. E pra mim ficou genial ali, com o som de Rolling Stones, Pen in Black. Essa música é boa demais.
E tem mais ou menos a ver ali, a batida tem mais ou menos a ver com esse clima de deserto e tal. Tanto que esse filme, essa música, né, aparece no filme mais recente da Múmia, que não é tão bom assim, mas remete a gente, né, a batida remete um pouco a gente, essa questão do deserto, e genial. E também eu achei muito legal a interação do Adão Negro com a família lá, né, do grupo revolucionário, com o menininho lá também. Eu, por algum momento, achei que esse menino ia morrer, pra gente ter a revelação que, na verdade, o Adão Negro era o pai da criança. E isso aí, pra mim, também foi muito paia, mano. Porque ali tinha tudo, assim, na primeira cena você já matava que não era aquela história verdadeira. E você mata isso muito fácil, né? Porque não aparece o rosto do pai da criança, ele fica toda hora se virando e tal. E óbvio, eles falam isso no trailer, mano. No trailer ele fala, meu filho morreu por mim e tal. E tudo bem também, eu acho que quase todo mundo faz isso, né? Qualquer grande empresa aí do cinema acaba deixando passar uma coisa ou outra ali no trailer. Mas de repente poderia ser uma experiência um pouco melhor ter esse plot twist, né? Por mais que você não se ligasse que o pai da criança era o Adão Negro e nunca mostrava a cara, mas podia ser um plot twist aí de repente interessante. E nessa cena, mano, o Adão Negro tá muito Kratos, mano. Eu achei bom demais, que tem até um momento que ele para assim no precipício e falei, pronto, vai pular, vai começar God of War aí. Fica a dica aí, hein? Sei que vai sair aí material de God of War aí, da Netflix e tal. Quem sabe os caras já não usam lá já o The Rock pra fazer isso, né? Seria legal. Já pensaram, mano? O The Rock de Kratos? Deve ter um monte de montagem aí se você jogar na internet, porque isso não é tão longe do óbvio de se pensar. Mas voltando a falar de Adão Negro, né? Voltando a falar das lutas, do enredo, eu gostei bastante. Gostei que tem um ritmo alucinante, não deixa você se perder do filme, exceto na virada de arco, porque ele tem 2 arcos dentro, né? O primeiro é o do Adão Negro, e aí depois você emenda com a volta do Sabbac. E pra mim, esse momento de transição, ele perde um pouco o ritmo ali, né? Então você tá lá intenso no negócio, aí pá, parou, o que parece ser um final, né? E aí já volta, né, com esse outro arco aí do Sabbac. Eu acho que poderiam ter feito isso um pouco mais emendado ou não, ou de repente ter cortado em 2 filmes, sei lá. Mas eu, no todo, eu gostei do filme, gostei pra caramba dos visuais. Acho sim que a partir dele a DC consegue traçar muito melhor ali o que vai ser o seu universo expandido, o seu universo principal, para a partir daí trazer grandes eventos, filmes épicos e conseguir também melhorar um pouco mais o personagem nesses pontos, né? Que eu particularmente não gostei. De repente você gostou dessa nova abordagem do Adão Negro. E mais do que isso, né? Adão Negro traz de volta o Henry Cavill como Superman ali na cena pós-crédito, e pra mim isso aí é o maior marco que Adão Negro pode deixar, além da inserção do personagem, né? Porque você resgata um outro cara que também tinha um tesão pelo papel, tá ligado? Você via que o cara amava fazer aquele papel e talvez foi até injustiçado aí dentro do estúdio e pode voltar, né? Quer dizer, pode não, vai voltar. Inclusive, na semana de Adão Negro, anunciaram o Homem de Aço 2 com ele participando do filme. E isso aí, pra mim, é incrível. Eles, depois de tanto tempo, ter o Homem de Aço 2, não sei se vai ser um reboot, como é que isso vai funcionar, mas eu acho uma sacanagem o Superman não ter uma franquia estabelecida assim, desde lá do Superman dos anos 70, 80, enfim. Não ter, no século XXI, não ter tido uma franquia estabelecida como o Batman teve, por exemplo. Porque o Superman é o maior herói que existe, o Superman é o arquétipo do super-herói. Então a gente precisa ter filmes do Superman. Por mais que não seja o meu herói favorito, mas eu gosto das histórias do Superman. Eu não gosto do Superman ser esse cara certo. Então, não sei o que, geralmente, né? Porque a gente sabe que de vez em quando ele sai do controle. E eu fiquei muito feliz de ver a volta do Henry Cavill e acho que isso aí pode reverberar bastante pro futuro do universo DC, pode trazer muita coisa boa e talvez o Adão Negro não seja um grande filme em termos de tipo, né, a masterpiece do cinema, um filme que, sei lá, você vai lembrar daqui a 80, 90 anos, mas é um filme que eu acho que pode funcionar como um legado para a DC, né? Se a Warner conseguir aproveitar bem aí, agora a Warner com a Discovery, eles conseguem a partir dali criar o seu universo expandido e ter algo grandioso para os fãs que ficam carentes, mano. Ficam carentes de coisas aí da DC também nas telonas. Claro que a gente tem até grandes obras lá, como a trilogia do Nolan, tem o The Batman agora, mas a gente quer ver também um universo expandido, né?
eu acho uma atrocidade a gente não ter uma Liga da Justiça decente no cinema até hoje, mano. E acho que isso aí pode se desenvolver a partir de Adão Negro. Tô ansioso, quero ver como vão explicar isso aí. Quero também o filme da Sociedade da Justiça, viu, Dona Warner? Porque eu gostei bastante. Deram bastante destaque para esses personagens, né? Até em alguns momentos mais do que o próprio personagem principal. E eu gostei disso, dessa inserção aí através do Adão Negro. Tô muito ansioso para ver o futuro. E a minha nota para esse filme é nota 4, tá? Tem algumas coisas ali que eu não curti tanto, mas eu dou nota 4, porque para mim tem todos esses momentos aí ótimos e tem também esses fatores externos que, querendo ou não, às vezes parece até que a Warner luta contra suas próprias obras, né? Então eu vou dar nota 4 e tô muito ansioso para ver o futuro do Adão Negro, o futuro do Superman e o futuro do DCEU. E você, já assistiu o filme? O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o joinha aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos para ajudar a gente a crescer cada vez mais.